Buongiorno amici, oppure buonasera e benvenuti ao nosso novo episódio podcast Italiano Descomplicado. Eu sou a Ana Luísa, fundadora da escola, e hoje eu estou aqui com convidados especiais da Cidadania for You, que há 5 anos tem sido a maior empresa de cidadania italiana e portuguesa do Brasil. Com mais de 10 mil processos de cidadania italiana em andamento, a Cidadania for You tem sido a autoridade no assunto. Eu vou pedir para que as meninas da empresa se apresentem, começando pela Thalita. Tchau, Thalita! Olá, pessoal, bom dia. Sou a Thalita, sou responsável aqui pelo time da Cidadania for You de parcerias. É um prazer estar com vocês. Muito bom. E agora a gente tem a Érica. Ciao a tutti, meu nome é Érica, eu sou Head de Vendas da Cidadania for You, atuo aqui na área inicial, né, com o time de Inside Sales, para tanto cidadania italiana quanto portuguesa. E a Mariana. Oi pessoal, eu sou a Mariana, eu faço parte do time comercial aqui da Cidadania for You, estou consultora especialista na área de cidadania italiana e portuguesa. Muito bom, acho que agora o time super completo, devidamente apresentado, a gente pode começar entendendo um pouquinho como é que funciona o processo da cidadania italiana com a Cidadania for You. Bom, a pessoa tem ideia que tem um antepassado italiano, não sabe por onde começar. Como é que a gente pode encaminhar essa pessoa para a realização do processo e chegar ao tão desejado passaporte com a Cidadania for You, meninas? Perfeito. O primeiro momento vai ser descobrir, de fato, quem é esse italiano originário, né? Para que a gente consiga dar andamento ali em qual processo é mais viável, qual a via, seja pelo consulado, seja administrativo direto pela Itália ou pela via judicial. Então, o primeiro momento é um mapeamento da árvore genealógica. Então, nesse momento, a gente faz a pesquisa, né? Para identificar qual é a linha ascendente e, logo na sequência, vir separando ali a quantidade de certidões que serão necessárias para o processo. E a gente tem que atentar também, né, Érica, se tem um antepassado dessa pessoa, se for uma mulher nascida antes de 48, qual que é a diferença que vai ter nesse processo? Tem muita gente que acha que, meu antepassado é mulher, então eu não posso ter cidadania italiana. Como é que acontece? Bom, no que tange a uma transmissão de cidadania oriunda de uma mulher, não é simplesmente o fato de haver uma mulher na linha que pode configurar esse processo como um via materna. É muito importante que a gente faça uma avaliação da linha de transmissão, identifique desde o dante-causa ao requerente, identificar então quem é a mulher e, caso o descendente desta mulher tenha nascido antes de 1948, aí sim a gente tem a configuração de um processo via materna. Ele é um processo bem tranquilo, ao contrário do que muita gente acha que é algo ruim ter uma linha dessa na sua família, mas é um processo que a única peculiaridade dele é que a gente tem que seguir obrigatoriamente pela via judicial. Então, reconhecer via consulado ou ir diretamente na Itália para reconhecer quando você é oriundo de uma linha dessa é um impeditivo. Apenas a via judicial é viável nesses casos. Legal, Mariana. Bom, a cidadania italiana, então, a gente tem várias linhas, né? E a Cidadania for You atua em todas elas, que é a via judicial, a judicialização. Também tem a cidadania diretamente na Itália, né? Vocês orientam. No momento, a Érica me falou que esse serviço no momento está em pausa, mas em breve retornará, acredito. E também tem a cidadania italiana por matrimônio, que tem um diferencial, né? Quem é casado com alguém que tem o passaporte italiano tem o direito a obter a cidadania italiana, né? E como é que funciona esse encaminhamento com a Cidadania for You? Perfeito. Primeiramente, nós vamos precisar entender, né, quem é esse cônjuge e qual foi a data do casamento, tá? Então, existem duas possibilidades. Então, em casos de italianos, né, que sejam casados, né, antes de 1983, tá? É possível, em casos de mulheres, né, fazer um processo de cidadania. Tá? Então, a Itália entendia que a mulher assumia a nacionalidade do marido. Então, ela pode fazer um processo, assim como é o processo de cidadania originária, né? Então ela pode geralmente fazer esse processo ou pela via judicial ou, caso exista a possibilidade, também pela via administrativa, tá? Mas caso o casamento tenha havido após 1983 ou, né, de fato, o cônjuge seja o homem e não a mulher, é necessário fazer uma naturalização por matrimônio,
que é um pouco diferente, né? A cidadania, basicamente, ela retroage, então a pessoa ela passa a ter uma certidão de nascimento italiana. A Itália entende que ela já nasceu italiana. No caso da naturalização, ela passa a se naturalizar a partir do momento que a Itália concede aquele direito a ela. Então, isso é feito a partir do julgamento, né, que geralmente é feito a bandeira italiana. Então, daquela data em diante, o cônjuge se naturaliza italiano. Então, o que isso traz para ele de direito? A emissão do passaporte, ele tem direito a viver dentro da União Europeia, né, ele tem direito a trabalhar, né, então ele usufrui dos mesmos direitos, só que ele não é cidadão, ele é natural. Tá? E o que é muito importante reforçar? Ele não perde a nacionalidade brasileira, mesmo se naturalizando, ele só agrega ali a nacionalidade italiana também, tá? Essa era uma pergunta, né? Porque às vezes a gente escuta essa lenda que você vai se tornar cidadão italiano pelo casamento, vai perder a brasileira, não vai ter mais direito nenhum no Brasil. Mas a Érica já respondeu a pergunta, é bom deixar isso bem claro, né? E também tem uma particularidade que a partir de 2018, com a entrada do decreto Salvini, passou a ser obrigatório o comprovante de conhecimento de proficiência da língua italiana no nível B1, né? Que é o B1 Cittadinanza. O que é esse B1 Cittadinanza para a gente entender um pouquinho? Quando a gente estuda línguas europeias, tem um quadro comum de referência para os estudos linguísticos dessas línguas que divide o estudo do idioma em 6 níveis. Do mais básico ao avançado, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Né? Então, o B1 é um nível de italiano intermediário que a pessoa precisa comprovar para ter direito a dar entrada no processo. E esse certificado de proficiência linguística já vai ser pedido no início do processo, ou não. Ou a pessoa entra e depois estuda o italiano. Na verdade, você já tem que estar com seu certificado de proficiência no ato do protocolo do pedido. Toda a documentação necessária para o processo tem que ser entregue nesse momento. Então, não é possível você protocolar o pedido e fazer a juntada disso depois. Legal. Então, quanto antes você começa a se preparar com o italiano, antes você dá entrada no seu processo de cidadania, né? O que acontece? É outro ponto para a gente deixar bem claro que não é qualquer escola que pode emitir esse certificado. Existem universidades italianas que são associadas ao governo que dão esse certificado. Os exemplos mais comuns os certificados que são aplicados aqui no Brasil são o CELI, que é da Università per Stranieri di Perugia, e o TILS, que é da Università per Stranieri di Siena. Esses exames são aplicados em datas específicas, em locais específicos, todos determinados pelas instituições italianas, então vale aí também o preparo de agenda. Além de você se dedicar ao estudo do idioma, você vai precisar talvez viajar, porque não são em todas as cidades do Brasil que esses exames são aplicados. E isso, sim, acaba sendo um passo, né, a mais, mas eu vou colocar aqui a minha, puxando para o meu lado, é muito importante você já se preparar, não deixe embolar a sua questão, né? Porque o nível do italiano exigido é um nível intermediário, né? Não é uma coisinha que você vai aprender com 2 aulas, né? E você precisa ser avaliado. Todo o idioma vai ser avaliado ali em todas as suas capacidades linguísticas, né? Ler, falar, ouvir e escrever. E essa prova vai ser corrigida lá na Itália. Então, é todo um preparo para você realizar essa prova e depois chegar na Cidadania for You com tudo pronto, para nem perder tempo de chegar faltando documentação, já adianta o trabalho de todo mundo. E você fica um passinho mais perto do passaporte italiano. Depois que essa pessoa chega aí com tudo pronto, fez a prova de proficiência, né? Também vale lembrar que demora até 90 dias úteis para ela receber o resultado da prova. Ela vai levar esse documento todo para vocês. O que acontece na Cidadania for You? Quais são os passos até ela ter que ela tem que juramentar a sua cidadania também no consulado italiano, né? Como é que vai acontecer esse processo? Bom, enquanto a pessoa, às vezes, ela não recebeu o seu certificado de proficiência, a gente tem uma fase pré-processual, que é a preparação das certidões. Então, tem que solicitar o extrato de matrimônio no comune de referência, fazer a preparação da documentação pessoal daquele requerente, que seria a certidão de nascimento inteiro teor traduzida e apostilada, certificado de antecedentes criminais, e os documentos pessoais dela. Uma vez que a gente tem, então, preparado toda a documentação,
é feito o protocolo no site do Ministério da Interna. O processo ele é feito em caráter administrativo. A nossa equipe vai ser responsável pela preparação da documentação e pela fase de protocolo e também pelo acompanhamento da solicitação enquanto tramitar, né, nessa seara administrativa. Por fim, uma vez que tenha sido analisada a documentação e ela tenha sido aprovada, é marcada uma data para que aquele requerente vá ao consulado que atende a jurisdição do seu local de residência para assim jurar a bandeira italiana. Uma vez que o juramento tenha sido feito, essa pessoa então foi concedida a ela o direito à naturalização da cidadania italiana. E aí depois disso ela obtém todos os direitos igual um cidadão italiano, né, Mariana? Exatamente. Na verdade, não existe distinção entre um cidadão nato e um cidadão naturalizado em questão de Constituição. Todos são iguais perante a lei. A grande questão é o que a Erika havia trazido para a gente. O naturalizado, ele passa a ter efeitos a partir da data do juramento, enquanto aquele que é reconhecido cidadão, o direito retroage à data de nascimento. Então é muito importante de perceber alguns aspectos em relação a isso. Mas de efeitos práticos, é exatamente igual. Existem algumas limitações em relação a assumir alguns tipos de cargo político, por exemplo, até mesmo a presidência da Itália, existe às vezes essa distinção, dependendo da situação, mas de forma prática, para viver, emitir documento, trabalhar de forma legal, é tudo ok conforme qualquer outro cidadão italiano. Inclusive a votação, né? Que na Itália a gente às vezes vê, entra em contato com algumas pessoas, eu tenho cidadania italiana, mas não falo italiano, quero uma ajuda para entender a cédula eleitoral, né? Agora ela tá vindo com uma tradução, mas antes ela vinha só em italiano, né? E aquela papelada toda, que a votação na Itália ainda toda em papel, né? Então a pessoa recebia uma envelope gigante e aí não conseguia entender nada, o que eu faço agora? Legal. E a Cidadania For You também tem um grande diferencial, que é o aplicativo de vocês, né? Onde a pessoa pode acompanhar todo o processo. Ele também vale para quem está nessa seara pela via matrimonial? Também. O objetivo do app, né, que o requerente ali, ele tem acesso ao processo a qualquer momento. Então, ali, o que ele vai conseguir acessar? Qual fase está do processo? Quem está executando? Todas as evoluções, quanto tempo falta para concluir? Ele consegue falar com o time técnico, né? Então, a ideia é que ele não fique mais perdido ali tentando entender o que está acontecendo. Então, pelo próprio app, ele consegue já identificar ali, né, e já saber o andamento do processo, tá? Porque é um processo bem burocrático, né? A Cidadania For You tem até o lema, que é a burocracia da Cidadania For You, e a cidadania é do requerente, né? Então, com o aplicativo, a pessoa também tem uma ideia do que está acontecendo, porque às vezes o contato com o consulado italiano é bem complicado. E quais são os tempos? Qual é a tempistica, para usar mais uma palavra italiana? Qual é a tempistica dos processos italianos, né? Esse por matrimônio dura quanto tempo, por exemplo? Bom, o processo de naturalização por matrimônio, ele se aplica, ele está sob a jurisdição da Circular K28. Então, o prazo dele é de até 730 dias. Esse prazo, ele é um prazo definido em lei. Então, os consulados costumam respeitar esse prazo para o processo administrativo por matrimônio. Mais recentemente, a gente teve um case de sucesso de um processo de naturalização que teve a duração de 11 meses. Foi uma grande surpresa para todos nós, inclusive para a gente. Não estávamos esperando que o processo pudesse durar tão pouco, mas felizmente a tramitação foi super rápida. E isso, Ana, é até legal de mencionar, foi possível, porque a documentação foi protocolada toda redondinha, sem nenhum tipo de falha, e isso otimizou o tempo do processo. Então é muito importante a fase pré-processual para garantir celeridade na fase processual. Legal, Mariana. E aí, por exemplo, a via judicial, quanto tempo dura? Porque a gente sempre escuta, né, de pessoas falando, nossa, eu tô há 10 anos esperando sair meu passaporte italiano. Muito desse tempo de espera por conta da morosidade dos consulados, né? Então, recentemente, tem havido ali algumas mudanças em relação à modalidade de agendamento, que a previsão é que diminua um pouco esse prazo, né? Mas, de um modo geral, São Paulo era um dos consulados mais longos, porque eles tinham um processo de fila que levava ali mais ou menos 10 anos só para convocação, mais 2 anos a partir do momento que você entregava, passa para que você tivesse análise do teu processo, sendo ele deferido ou não, né? Então, essa demora, ela vem muito por conta dos próprios consulados do Brasil.
mas o processo pela via judicial, ele tem um prazo estimado ali de 2 anos a partir do momento que é protocolado esse processo diretamente no tribunal competente, né? Recentemente, os tribunais, o processo também foi descentralizado de Roma, né? Então, pensa que anteriormente todos os processos do mundo iam para Roma, então automaticamente seria uma superlotação. Agora houve uma descentralização, então o processo ele é julgado pelo tribunal competente, que atende a região em que nasceu o dante causa, que é o italiano originário. Então, isso prevê ali também uma diminuição do tempo, né, de reconhecimento, né? Então, além baseada ali pelos 2 anos, mas a expectativa é que, tendo um volume menor, automaticamente a cidadania seja reconhecida num período mais rápido também, né? Um período menor também, tá? Fora a parte do protocolo, também tem a etapa documental, né? Como a Mari comentou no processo, né? O processo de naturalização por matrimônio, mas todos os demais também passam por essa mesma dinâmica. Então, é necessário emitir os documentos, analisar para ter segurança que esse processo ele vai passar dentro das recomendações que são exigidas, seja no consulado, ou seja, pelo tribunal competente, né? Depois tem as etapas ali de talvez correção de documentos, que são as retificações, as traduções e os apostilamentos, e depois preparação da procuração para que já vá direto para o advogado italiano representar, tá? Então, somando ali a etapa de passe, né? A etapa da passe ela pode variar muito da documentação, mas a partir do protocolo ali a estimativa são dos 2 anos, tá? Legal, Érica. E isso também é uma agilidade de vocês, né? Essa organização, todo um processo bem redondinho. Vocês avaliam se tem alguma falha no documento, né? Às vezes o processo trava muito, porque de repente precisa fazer uma correção de nome, né? E vocês estão sempre atentos. Exato, transparência é um dos nossos lemas, né, e a segurança processual também. Então, a gente sempre vai prezar para que a análise seja feita de acordo com o processo que o cliente vai, né, aplicar. E justamente essa análise foi o que nos trouxe 100% de efetividade em todos os nossos processos, tá? Então, nós nunca perdemos nenhum processo aqui na Cidadania for You. E também tem quem tem a oportunidade de ir para a Itália, né, também tem um tempo diferente fazendo o processo lá no país, né? Quanto tempo dura em média para quem quer fazer o processo estando já na Itália? Bom, prazo de cidadania italiana, independente do processo que a gente esteja comentando, é sempre o assunto mais polêmico que existe, porque ele leva em questão muitas outras variáveis. No administrativo via comune, ele ainda tem que levar outras variáveis em questão, além da simples tramitação de processo. Se a gente for fazer uma média, bem média, seria algo entre 3 a 6 meses de duração. Mas é muito importante avaliar, qual estação do ano você está indo. Isso pode influenciar se você está indo no verão ou no inverno, porque a dinâmica de trabalho lá pode ser diferente. Qual o contexto político daquele local no momento? Hoje a gente está vivendo o contexto da guerra da Ucrânia. A Itália foi um dos países que recebeu muitos refugiados. Consequentemente, o tempo de processo de cidadania acabou aumentando, porque os comunes estão com essa atitude de tratar como prioridade a recepção desses refugiados. Então, o processo ele pode variar bastante. O que o requerente ele tem que ter em média? Que se o comune quiser, ele pode demorar até 2 anos para realizar esse processo. Mas, em média, não acaba acontecendo de chegar a tanto tempo. Mesmo um processo demorado, talvez fique ali ainda dentro da casa de 1 ano. É muito importante para o requerente sempre se programar bem com essas possíveis variáveis, estudar o contexto do momento em que ele deseja ir para a Itália e avaliar se as variáveis estão favoráveis a contribuir para um prazo mais célere de tramitação. Mas, de fato, Ana, o processo administrativo via comune, ele é ideal para aquelas pessoas que têm uma certa urgência no reconhecimento da cidadania. Ele é o processo de tramitação mais rápido, mas é muito importante sempre levar em consideração todas essas variáveis. Legal, Mariana. E também considerar que se você pretende se deslocar para a Itália para fazer essa cidadania, eu acho que o mínimo é que a pessoa tenha consciência de aprender o idioma, né? Porque mesmo que você tenha toda a assessoria da Cidadania for You, toda a parte burocrática vai ser encaminhada pela empresa, no mínimo a pessoa vai estar vivendo num país diferente,
é bom que ela se encaminhe para comunes menores, né? Tem essa questão que em comunes menores o processo acontece mais rápido. E nesses comunes as pessoas não falam inglês, né? Aí tem muita gente que fala, eu vou para a Itália falando inglês, vou me virar. Bom, de repente você se vira, mas a Erika está dizendo que não. A chance é pequena de você se virar em inglês, né? Então, inclusive com o próprio Vigili, né? Então, nós trabalhamos com toda a instrução de como a pessoa vai falar com o Vigili, mas ela precisa ter um mínimo de domínio do italiano para explicar. Às vezes o Vigili, ele entra na casa, ele quer saber quantas pessoas estão morando, ele quer que você apresente a casa para ele, então você vai fazer tudo isso em italiano. Fora o contato que você vai ter com a comune, então nós temos um assessor que vai até a comune, mas às vezes a gente da comune, ela também faz questionamentos em relação à certidão. Então, e fora isso, toda a questão de experiência mesmo de estar na Itália, né? Então, fazer uma compra no supermercado e na praia, entre tantas outras situações que o idioma ele vai possibilitar que você conheça pessoas, que você consiga interagir, né? Então vai contribuir demais. Perfeito, Érica. E é por isso que aqui na escola a gente tem muito esse cuidado com a cultura, né? Uma coisa que eu acho que é um ponto de contato bem legal com a Cidadania for You é que vocês analisam cada caso, cada processo. Vocês não olham para a pessoa e tem um padrão de orçamento ou um padrão de tratamento, né? O padrão é individualizar. O padrão tanto da Cidadania for You quanto da Italiana Descomplicada é entender quem que é você, em que contexto você está indo, né? E aí a gente sempre pergunta para o aluno, tá, você vai fazer cidadania, quando que você vai? Vamos ver a questão cultural, igual as meninas comentaram, que dependendo da época do ano, você vai demorar, né? Na Itália, em agosto, assim, é impensável. Em agosto tem o Ferragosto, que é o dia... É um feriado nacional que não é só um dia. Os italianos tiram um mês, às vezes, para ficarem na praia, né? Que coincide com o início delle vacanze scolastiche. Você precisa entender, e a gente toma esse cuidado com o aluno, quando você está indo, e tem que entender também que o italiano, para falar com o Vigili e no comune, é italiano formal, né? A formalidade, o jeito de falar com o italiano de cortesia, nessas situações faz a diferença, né? Só contar um caso engraçado de uma aluna minha que a gente treinou tanto como que ia ser a conversa com o Vigili, que ela depois me ligou e falou, prof, eu não acredito, o Vigili sentou aqui, a gente tomou um café e ficou 2 horas conversando, sabe? Então, porque ela estava segura no italiano, deu tudo certo, demorou um pouquinho mais de 6 meses o processo, mas assim, a Itália tem seus tempos, né? Entender que a Itália tem esses tempos diferentes também vai te acalmando, assim, no processo, não fica naquela angústia, já estou aqui há 3 meses e o negócio não sai. Mas... Vai, Erika. E falando de administrativo na Itália também, o que é a maior alerta é a segurança e a pesquisa em que comune você vai e com qual assessoria você vai. Né? Ele é um processo mais rápido, mas também ele é um dos processos mais delicados em relação a riscos, né? Então pode ser, dependendo da estrutura que você tem que ter um aluguel no teu nome, você tem que ter uma declaração de residência correta, você tem uma série de critérios que podem gerar um problema a longo prazo, caso você não faça o processo com uma assessoria correta, tá? Então, existem vários casos de fraude em relação a esse processo, então, quanto mais seguro, né, quanto mais você prezar ali por ir com cuidado, não precisa ter pressa, toma cuidado com a assessoria que você vai escolher, não vá pelo valor, vá pela qualidade, tenta entender outras pessoas que já fizeram, a efetividade e assertividade daquele processo, toma cuidado em qual região, para que você não fique numa região muito isolada, né? A gente tem que pensar que assim, você é um estrangeiro em outro país, você não conhece a região, às vezes você vai para uma região muito interiorana, com pouco conhecimento, então acaba sendo uma experiência ruim para aquele período, né? Então a ideia não é só que a pessoa faça o processo, mas que ela goste do processo, que seja, que ela realize um sonho, né? Então prezem muito aí pela segurança, tá? Perfeito, Érica, bem colocado. Agora imagina você, sem falar italiano sozinho, levando calote de uma assessoria, perdido na Itália. Eu não ia ter coragem de me jogar para um país assim, não. E essa questão que a Erika falou é muito importante, gente. Desconfiem. Tem muita cidadania que fala, você vai vir aqui, vai ficar na casa. Olha, a Itália, o Vigili confere o tamanho da metragem por pessoa dentro de uma residência.
Isso é muito sério na Itália. Tem muita gente que perde a cidadania, né? A gente viu em 2019, eu acho que foi uma grande onda, que a região do Vêneto simplesmente pediu o cancelamento de mais de 2.000 cidadanias italianas de brasileiros, porque eles não respeitaram essas regras de metragem de residência. E Ana, eu ainda complemento isso dizendo que, mesmo que você tenha feito o processo de forma correta, está de acordo com a legislação, se o teu processo está tramitando no mesmo momento em que há essa onda de fraudes, o teu processo é cancelado junto também. Então não é só simplesmente aqueles processos que foram fraudulentos. Todos os processos que foram protocolados naquele mesmo período podem sofrer esse impedimento. E eu já adianto que a gente acabou recebendo alguns clientes que passaram por esse tipo de processo e é visível o sentimento de frustração, porque a cidadania italiana para muitas pessoas é um sonho de vida e ver o seu sonho simplesmente sendo jogado para lá e para cá é realmente algo muito frustrante. Por isso que a fase de pesquisa é muito, muito, muito importante, sim, porque você tem que pensar, mesmo que às vezes o processo esteja de forma correta, mas será que aquela assessoria consegue fornecer um mínimo de conforto para que eu passe esses 3 meses ou 6 meses? Imagina você ir num período novembro, dezembro para a região norte e não ter uma calefação legal na tua casa. Pode ser um verdadeiro perrengue chique, mas ainda um grande perrengue. Do processo. Tudo isso tem que ser avaliado. E até comentando a história que você contou da sua aluna, cara, eu achei sensacional, porque além dela sair de lá com a cidadania dela, com o sonho dela realizado, todo o processo foi uma experiência incrível. Ela teve a mais por saber a língua, por conseguir realmente entrar de cabeça na cultura, entender como as pessoas conversam, quais são os maneirismos dela, qual o sotaque daquela região. Então, achei simplesmente incrível. Isso realmente faz um processo que já é uma experiência legal ser muito melhor. Legal, Mariana. Porque é igual vocês comentam, né? A gente entende que tá lidando com sonhos. Lidar com sonhos não é simplesmente um trabalho. Assim, é um trabalho, mas é uma coisa que tem uma grandiosidade, né? A gente está oferecendo para a pessoa uma oportunidade de vida, mudança de vida. Essa minha aluna em questão hoje trabalha em Milão com a área dela, que é moda. Então, imagina, a pessoa tem essa cidadania, tá vivendo na Itália, com toda a segurança, tudo certo, e foi... primeiro, o passaporte bem feito, com uma assessoria que foi bem feita, e depois ela ter se preocupado em mergulhar de cabeça na língua, na cultura. Tudo isso vai contribuindo para que esse sonho seja vivido de uma forma inesquecível positivamente, né? Bom, a cidadania FORYOU está localizada em Brasília, mas vocês atendem o Brasil inteiro. Até complemento dizendo que o mundo inteiro, nós temos vários clientes aí, inclusive até na Nova Zelândia, no Japão, Estados Unidos, na América do Sul, Londres, na Holanda, na Alemanha, a gente tem clientes, Dubai também, a gente tem clientes espalhados por todo lugar. E o nosso lema é justamente esse ano, utilizar a tecnologia como forma de desburocratizar o processo, e é isso que permite com que a gente consiga oferecer um atendimento de primeira para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Mas claro, a nossa equipe tem sede, a nossa empresa tem a sede em Brasília, só que em Brasília são 2 escritórios, inclusive, mas eu vou dar um exemplo, até a Thalita que está aqui participando dessa reunião, ela está em Curitiba, nós temos clientes, nós temos colaboradores no sul do país, na região sudeste, nós temos na região nordeste também, e claro, na Itália e em Portugal. Legal, Mariana. É esse o nosso lema, né? Tanto da Italiano Descomplicado quanto da Cidadania FORYOU, usar a tecnologia para conectar essas pessoas, esses sonhos italianos, né? A gente também já teve aluno até no Catar, hoje em dia a gente tem alunos nos Estados Unidos, na Espanha, no Canadá, e sem falar que no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, a gente atende todo mundo, né? Tecnologia é isso, a gente está aqui se conectando, vocês estão em Brasília, a Thalita em Curitiba, eu em Florianópolis, mas tudo isso acontece graças à nossa paixão e ao nosso cuidado com todas as questões relacionadas à língua e à cultura e à cidadania italiana. Eu acho que isso é um ponto muito importante, só fazendo um complemento, e foi um dos motivos que a gente firmou essa parceria. Então, caso vocês estejam ouvindo esse podcast, então, para os alunos da Ana e quem está nos ouvindo, que em condições especiais para acessarem o link, acho que a Ana vai deixar
o link aí para vocês, então tem um link exclusivo da nossa parceria, clica aí, para que a gente consiga ajudar vocês na concretização desse sonho que é super importante, né? Então, a gente está com um time inteiro aqui comercial para atender com muito carinho cada caso. E esse link vai ficar aqui na descrição. Obrigada, Thalita. Vocês clicando no link vão preencher um pequeno formulário, mas justamente para receber o atendimento bem personalizado e direcionado para o caso de vocês. Eu quero agradecer a Cidadania For You pela parceria, pelo podcast, pelo nosso primeiro passo em conjunto, criando esse time, essa seleção que vai atrás de cada sonho italiano, né? Tem uma pessoa que quer ir para a Itália realizar o sonho, tem uma equipe toda por trás para apoiar e tornar isso possível. Últimas palavras, meninas? Bom, eu queria agradecer o espaço, foi bem legal, achei que foi bem produtivo, a gente conseguiu ser bem assertivo. Ana, seus clientes podem contar com a Cidadania For You. A mesma coisa, a Cidadania For You já tem uma referência em língua italiana e cultura para a gente também poder direcionar. A gente acredita que isso pode sim gerar frutos incríveis para ambos. Também agradeço, Ana, pelo espaço, foi muito bom essa troca, a gente conseguir conhecer um pouco mais sobre a escola, o quanto vocês são também ligados a pessoas assim como nós somos, né? Então, tudo é sobre a realização de pessoas, como a gente se conecta. Então, a gente fica muito feliz pela parceria e o espaço. E todos os alunos, né, que queiram vir aqui para a Cidadania For You, vai ter um time inteiro aqui pronto para recebê-los, tá? Então, a gente já fica aqui à disposição de vocês. Obrigada, Érica. Obrigada, Mariana. Thalita, muito obrigada por ter feito essa ponte. Aqui na Italiano Descomplicado a gente tem um time também de professoras, todas especialistas, todas formadas no ensino online do italiano e todas com vivência na Itália, né? Inclusive, 2 das nossas professoras viveram mais de 15 anos na Itália, então cultura e vida no país são temas recorrentes nas nossas aulas. Voglio ringraziarvi questo team di donne belle, meravigliose, per condividere tutta questa conoscenza della cittadinanza. E siamo qui al prossimo episodio, alla prossima puntata parleremo di un altro argomento che è vivere in Italia, appunto con la mia studentessa Stella, che è quella che vive a Milano. Vi ringrazio, muito obrigada, gente, e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Grazie.